Eu queria fazer uma pergunta para você também, que eu sei que você tem muitos anos de mercado. Qual que foi o seu maior aprendizado no mercado ao longo de todos esses anos? Foi um aprendizado que você teve que passar ali alguma dificuldade, ou algum grande investidor falou alguma frase que pegou ali? Qual foi o seu maior aprendizado? Bom, assim, cara, eu comecei em 1999, investindo em bolsa de valores, primeiro em fundo de ações, em 2000 eu comprei a primeira ação. Hum, Inclusive, eu já falei que eu comprei a primeira ação em 99, e aí eu fui encontrar o papel, porque na época a corretora eu tinha que preencher e mandar lá no Banco do Brasil, na BB Corretora, e eu vi que aquela impressão era de 2020, não era de 2019, de 2020 não, era de 2000, não era de 1999. Aí eu percebi que eu comecei a investir em ações em 2000 e em fundo de ações em 99. Mas enfim, isso não faz diferença. Faz muito tempo, tá? Então a gente já está aí há 24, 25 anos estudando e investindo em ações. O que eu quero dizer é o seguinte, naquela época, cara, não tinha influencer, não tinha. O que eu aprendi de ações por terceiros, num primeiro momento, foi ali na faculdade. Aí eu tive uma aula muito forte de que contabilidade, legal. tanto que eu tenho aqui bastante coisa em termos de contabilidade e a parte de economia e estatística, tá? Então, cálculo de juro composto e etc, tudo isso ali. Então, eu não tinha ali um influencer, um cara que ia me trazer algum insight muito maior. Eu comecei a participar de cursos e etcétera, quando a Ágora começou a fazer alguma coisa ali em 2007, 2008, mais ou menos, tá. Mas era tudo voltado, assim, para análise técnica, que eu não curtia tanto. Era mais trade assim, tá? Porque isso dá mais dinheiro para a corretora, porque você fica comprando e Verdade. vendendo. Fundamentalista, cara, a corretora não se Não gosta interessa. muito, né? A corretora não se interessa, cara, porque tu vai comprar uma ação, depois tu vai comprar de inovação. Cara, tu vai ficar empilhando a ação. Porra, não faz diferença pra corretora. Desculpa pelo porra. Aí, muita coisa do que eu aprendi foi tentativa e erro, né? Então eu falo aqui que eu perdi muito dinheiro com tentativa e erro. Vamos falar algumas delas, tá? Em 2000, eu comprei as ações da Light, por exemplo, porque sempre que eu deixava a luz acesa de casa, os caras falavam assim: "Você é sócio da Light?" E eu queria falar que eu era sócio da Light. Nossa. Isso. Então quer dizer, as ações da Light ali, eu comprei em valores da época. Na época não era nem negociado em lote de 100, cara, era lote de milhar, porque era assim, vendia 100.000 ações, porque ainda era fruto da época de hiperinflação do Brasil. Nossa. Então as ações ainda eram negociadas em 100.000 e Sei. etc, tá, então eram dessa forma. E aí eu comprei, 100.000 ações, que seria 100 ações de hoje, né, então depois cortaram os 3 zeros. E aí as ações da Light de R$ 130, elas chegaram a cair para 12. Aí entrou ali em 2000, entrou, racionamento de energia no Brasil, que foi péssimo para a Light. Entrou a questão do 11 de setembro, teve o risco Lula, que foi aquela eleição de 2002, o dólar subiu de 1 e pouco para 4, e aí caiu lá para R$ 12. Quando recuperou para 24, eu me toquei que assim, cara, a Light não vai voltar para 130. E não voltou, até hoje não voltou. Já está acabando a concessão dela no que vem lá do Rio e não voltou. Então foi a melhor coisa que eu fiz foi ter vendido. Então, ali eu tenho alguns aprendizados. Qual foi o meu principal aprendizado ali? Eu coloquei todo não, mas cara, 70, 80% do meu dinheiro em uma ação só. Caramba, É. E aí foi foi bastante, né? Foi foi bem ousado, né? sim, foi ruim nesse sentido. Tipo, eu percebi que não faz sentido você investir muito em uma determinada ação. Outra coisa que eu também aprendi é o seguinte, cara, é importante você saber fazer prejuízo também. Você saber entender que às vezes você vai perder, cara. Porra, nem o Real Madrid, nem o Barcelona, nem o Manchester City ganha Fica todos pra os sempre, jogos. é. Cara, o cara não vai disputar a Premier League e vai terminar com 38 vitórias, 0 empates e 0 derrotas. Não vai. Entendeu? Tu vai ter que aprender a ganhar e a perder.
tenta não perder de 5-0 quando você perder, tenta perder de 1-0, tá? Porque, cara, no campeonato, né? No campeonato inglês, no campeonato brasileiro, se tu perder de 1-0 ou de 5-0, tu perdeu a chance de fazer 3 pontos, outro time ganha 3. Sim. Agora, na Bolsa de Valores é diferente, né? Se tu perder 50% em uma ação e nas outras verdade. 5 você ganhar 10 e você investiu a mesma coisa em todas, você ficou zerado. Né? No Campeonato Brasileiro você estava lindo, né? Você teria 5 vitórias de 1-0 e uma derrota de 5-0. Você teria 15 pontos em 18. Então o mercado de ações é um pouco diferente. Então, você não perder de muito faz diferença também, aquilo que eu falei no início. Então, essa estrutura me ensinou muito. Depois, em 2003, 2004, eu comecei a entender que os ativos se relacionam. Ou seja, que para eu investir na bolsa eu preciso ganhar mais do que a renda fixa. Então eu fiz uma estratégia que eu achava que era impossível de eu perder dinheiro. Daqui eu não perco. Impossível. O Até que eu fiz? ela... O que eu fiz? Eu comprei 5 ações que eu gostava, mas sem muita análise, né? Óbvio que eu não fazia nem 5% da análise de hoje em dia, embora eu já tivesse algum conhecimento de contabilidade, etc. Mas eu peguei 5 empresas boas, que eu considerava boas, e eu falei assim, cara, o CDI naquela época estava dando, sei lá, 1%, 1,2% ao mês. Para eu investir na bolsa, eu quero ganhar 10% acima disso. Então, eu tinha uma tabela que eu falava assim, preço de saída em outubro. Vamos imaginar, eu comprei Aracruz, por exemplo. Vou botar uma empresa que não existe mais, o pessoal não querer comprar. Aí eu comprei Aracruz por R$3. Então, meu preço de saída no primeiro mês tinha que ganhar 10%, R$3,30. No segundo mês, era R$3,30 mais o CDI, né, mais a Selic. Então, era mais 1%, aí virava R$3,33. No outro mês, R$3,36. No outro mês, R$3,39, assim por diante. Então, ia andando. Se porventura ela batesse aquele preço, eu vendia a ação e embolsava aquele valor. Se não batesse aquele preço, eu ficava com a ação. Aí você fazia um holder forçado. Aí fazia o holder. Tem gente que até hoje faz isso, viu? Era impossível eu perder, porque, cara, em algum momento, no longo prazo, as ações vão chegar no valor. Sim. O que aconteceu, tá? Primeiro, eu comecei a ter dinheiro para investir, eu não podia investir naquelas, porque aquelas já estavam travadas, então eu tinha que comprar outras ações, outras ações, outras ações. Nossa, E aí eu comecei a ter 10, 12, 3 ações, era uma planilha assim gigante, né? A primeira coisa. A segunda coisa que aconteceu, eu percebi depois de 1 ano, 2 anos, que muitas daquelas ações que eu vendi, por exemplo, a R$3,50 porque chegou, foram ações que chegaram a R$5, R$6. Eu estou falando da época que subiu de 2003 a 2008, mas muito mesmo, tá? A bolsa subiu 800, 900%. Em dólar, ela subiu 1.500, 1.600% nesse período. O dólar caiu de R$4 para 1,40, 1,50. Então, o que eu percebi? Que muitas das ações que eu mantive em carteira são ações ruins que perderam fundamentos e que caíram. E muitas das ações que eu vendia, depois elas subiam mais. Elas subiam para 5, para 6. Nossa. Então faria muito mais sentido eu ter feito o oposto. Eu ter vendido as que caíram e ter comprado as que subiram. E aí depois, né, uns 4, 5, 6 anos depois, eu fui ler o livro do Peter Lynch. Ele exemplifica muito bem essa minha estratégia. O mal do investidor é cortar as rosas do jardim e deixar as ervas daninhas. Era exatamente o que eu fiz. Todas as ações boas que chegavam no meu objetivo, eu saía com 10, 15, 20%. Eram as rosas do meu jardim, que depois elas poderiam ter valorizado 100, 150, 200%. E o que sobrava, que eram aquelas ações que ficavam caindo, que perderam fundamentos, eram as ervas daninhas. Olha aí. Então, era um conhecimento que já existia, mas não chegava para mim. Então, para chegar depois de 4, 5 anos, eu já tinha noção disso, porque eu já tinha feito teste. Então, eu fiz muita tentativa, assim, testes, tentativa e erro ao longo do tempo, até chegar no meu modelo atual de alocação patrimonial por pesos, por percentuais, que a gente pede para que as pessoas façam, porque é o que traz o melhor retorno com segurança e com previsibilidade.
tá? Não é o modelo que vai te fazer chegar entre os 10 mais bilionários do Brasil. Mas vai te dar segurança e te trazer um retorno, né, ao longo do tempo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não estão com esse objetivo, né, de ser um dos 10, 15, 20 mais bilionários do Brasil, né? Porque se você tiver esse objetivo, cara, realmente você tem que concentrar e você tem que tomar risco. Você pegar os 10 mais ricos do mundo, cara, tu vai pegar o quê? Tu vai pegar o cara da Tesla, o que eu evito falar o nome agora por causa É. do carinha. Tem o cara da Louis Vuitton, você vê que é o cara do Google, é o cara da Amazon, São é o empresas cara que do Meta. construíram, né? O cara construiu uma empresa e basicamente aquela é a empresa dele, é o cara da Microsoft. Sim. E tem o Warren Buffett aí no meio. E também tem uma carteira que, cara, é ela não é tão diversificada assim, né? Você vê que há um tempo atrás ele estava com 50% em Apple. É. Então, se você tem esse objetivo, você vai ter que concentrar a tua carteira. Só que o risco que você tem de concentrar a tua carteira é você abrir mão do teu futuro bom e da tua liberdade financeira com a tua família. Porque se você concentra, por exemplo, é igual o rapaz lá que apareceu lá na Americanas, o cara comprou um caminhão de ações de Americanas. Se aquele é todo o dinheiro dele, ele concentrou em Americanas, ou em Pets, ou em Bahia e etc. Cara, ele não perdeu dinheiro. Ele perdeu tempo e perdeu o futuro dele, da família dele. E, cara, esse é o pior dos riscos que existe. E que eu chamo de risco da ruína. É o risco de ficar de fora, né, do jogo. Exatamente. É isso. É a hora que você vai no all-in no poker e você perde a mão mesmo com um par de ais. E aí você sai fora e não tem jeito. E aí você tá fora. Entendeu? Ou você começa de novo. Né? Paga um novo cacife e entra de novo lá. E isso daí, Daniel, que você falou, é um risco, né, que muitas pessoas correm, que até o casamento da pessoa vai pro saco, acontece muita coisa, né? Nos Estados Unidos, 80% dos divórcios é por conta de questão financeira. Sim. E o pessoal acha que é besteira, mas não é não. Fica sem pagar o seu aluguel aí e você falar pra sua mulher que você perdeu todo o dinheiro, que você viu alguém falando que vai vir uma ação que vai bombar, porrar, e você... O cara toma até dívida pra isso, esse que é o problema. E depois. isso é o pior, né? Porque aí o cara quer recuperar e aí se alavanca. Acaba se alavancando. Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.